Aleluia. Bom, abra comigo a palavra do Senhor em Gênesis, capítulo 22. O tema da minha mensagem, o preço vem antes da recompensa. Fala comigo, o preço vem antes da recompensa. É isso aí. É isso aí. Então vamos entender, estudando a vida de Abraão, estudando o texto que dá o nome, o tema, o versículo-chave de 2021, que é o ano profético da providência. Deus proverá, ou Jeová Jirê. Então, Gênesis capítulo 22, a partir do versículo 1. Depois dessas coisas, pôs Deus a Abraão à prova, e lhe disse: Abraão, este lhe respondeu: eis-me aqui. Acrescentou Deus: toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto, ou em sacrifício, sobre um dos montes, que eu te mostrarei. Jesus da glória. O que está acontecendo aqui? Pai amado, olha, Isaque, eu não sei se você se lembra, é fruto de um milagre, de uma promessa, porque Sara, esposa de Abraão, também era estéril, assim como Ana, que eu preguei no momento das ofertas hoje. Da mesma maneira que Deus abriu a madre de Ana, e dali nasceu Samuel, para deixar um legado na história da humanidade, Deus também abriu a madre de Sara, para que ela desse Isaque como fruto, e abençoasse todas as nações da terra. Impressionante isso. E depois de Abraão ter então vivenciado esse milagre, agora Deus vai e requisita, fala: olha, eu quero o teu filho, como prova de que tu me amas. Gente, presta atenção numa coisa, oferecer filhos como sacrifício a qualquer entidade era pecado abominável. Tinham nações na época de Abraão que já faziam isso, e Deus, através da lei, lá com Moisés, 500 anos depois de Abraão, já iria deixar isso por escrito. Mas culturalmente, mesmo na época de Abraão, sem termos a lei escrita, o decálogo, os mandamentos, esse princípio já era vivenciado na vida de Abraão. Todos já sabiam que esse tipo de sacrifício não era uma coisa boa, era uma coisa ruim. Mas Deus requer isso de Abraão. Que coisa! O que Deus quer nos falar em relação a isso? Moriá é um monte, que também na Bíblia é chamado de Monte Sião. Eu já estive em Moriá, eu já estive no Monte Sião por 2 vezes, e na primeira vez que eu fui, dava para ter acesso, foi na década de 90, hoje você já não pode mais entrar ali, porque naquele local, onde a tradição assegura que Abraão foi levar o seu filho Isaque para sacrificar, hoje é uma mesquita muçulmana, então você não pode entrar hoje. Na minha época também era uma mesquita, mas as regras permitiam que você entrasse, descalço, etc. Ou seja, o Monte Moriá, o Monte do Sacrifício, que é Sião, que é em Jerusalém, é o local de uma mesquita muçulmana, e é o local profético da construção do templo. Exatamente, o templo de Salomão está ali, as muralhas do Muro das Lamentações estão bem ali embaixo. Que coisa tremenda, olha como é que isso aqui tem tudo a ver com a história
hoje contemporânea, não é? Mas enfim, vamos lá. Imagina você na pele de Abraão, gente. Imagina você como pai. Versículo 3: levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque, seu filho. Rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Jesus amado, Abraão nem discutiu com Deus. Abraão não falou: Senhor, mas é meu filho, como é que eu vou matar meu filho? Como é que eu vou sacrificar meu filho? A gente sacrifica um cordeiro, mas não um ser humano, ainda mais o filho que o Senhor prometeu. Imagina quantos questionamentos você já não tem com coisas muito pequenas, muito menores do que essa. Pois é, Abraão está sendo uma escola para mim e para você hoje. Ele foi, ele não questionou não, ele obedeceu, ele confiou. Por isso que Abraão é chamado na Bíblia de o pai da fé. É claro, merece esse nome, merece esse título mesmo. Esse adjetivo é com honra e louvor que esse homem merece. O que é isso? Ele rachou a lenha, tomou 2 servos e chamou Isaac. Versículo 4: ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Pelo amor de Deus, gente, isso aqui é muita atenção para um homem só. 3 dias caminhando com o filho, com os 2 servos, o jumentinho carregando as coisas. 3 dias, eu acho que esses 3 dias aqui é para ele ficar pensando, né? 3 dias para ele ficar pensando. E você vê muita tipologia nisso aqui com Jesus. Jesus é o Filho de Deus. Deus entregou o seu Filho como sacrifício por amor a nós. Jesus ficou 3 dias morto até ressuscitar. Sexta, sábado, domingo. Sexta-feira da paixão morreu. Domingo de aleluia ressuscitou. 3 dias. Imagina o Abraão, o coração dele, o espírito dele, olhando para o filho, sabendo aquilo que o filho ia passar, tendo que omitir isso do filho, tendo que esconder isso. 3 dias, eu acho que Deus permitiu esse tempo, para ver se Abraão ia desistir mesmo. E eu te faço essa pergunta: se Deus der um tempinho para você deixar de ser fiel, você deixa? Desistir das suas alianças, você abandona? Se o teu milagre demorar muito, você para e volta no meio do caminho? Como é que é? Ai, Jesus. Se tiver que ir para uma prova, você vai desanimar? O medo vai te vencer? A angústia, a aflição, a dor? Porque tudo isso você pode ter certeza, pode estar passando aí na mente, no coração de Abraão. Muito semelhante ao momento em que Jesus esteve no Getsêmani. Estava ali no seu último momento, antes de ir para a cruz, orando ao seu Pai. Imagina o quanto de coisas passando na mente de Jesus, a ponto de Jesus chegar e dizer: Pai, afasta de mim esse cálice. Uau! Mas Abraão não pediu para Deus afastar esse cálice dele. Que coisa, hein? Abraão não pediu. Abraão não pediu: Senhor, poupe meu filho. Abraão não pediu. Jesus pediu: Senhor, me poupe se puder, mas não seja feita a minha vontade, sim a sua. Que coisa. Terceiro dia, 3 dias ali, caminhando, indo para o sacrifício do filho. Isso aqui mostra, sabe o que? Perseverança. Isso aqui mostra convicção que Abraão tinha. Aqui fala de resiliência, porque ele não desistiu na maior prova da vida dele, e talvez na maior prova que qualquer pessoa pode passar.
Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse a seus servos: esperai aqui com o jumento. Eu e o rapaz iremos até lá. E havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Igreja, qual que é a adoração, hein? É o holocausto, é o sacrifício. E aí ele fala: havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Como voltaremos? Só está ele e o filho. O filho é o holocausto, o filho é o sacrifício. Você sabe que lá em Hebreus, em capítulo 11, a epístola mostra claramente por que Abraão disse isso. Porque Abraão creu que Deus era poderoso para ressuscitar Isaque. Olha que sobrenatural. A própria Bíblia interpretando a Bíblia. Quando a Bíblia interpreta a Bíblia, aí isso tem muito mais autoridade que qualquer revelação, interpretação de qualquer pregador. Então eu posso te afirmar biblicamente que Abraão está dizendo: nós voltaremos junto de vós, porque ele imaginava que ele iria imolar o seu filho em obediência à tarefa que Deus havia lhe dado, mas depois o Senhor ressuscitaria Isaque. Por que ele pensou assim? Porque Isaque era fruto de uma promessa, era um milagre de Deus. Ele já tinha nascido de uma mulher estéril e uma senhora de mais de 90 anos de idade. E como que Deus seria incoerente de prometer para ele que daria o filho da promessa? Depois que ele nasceu, Deus disse que ele era o filho da promessa e não Ismael, que nasceu de Agar, a sua concubina. E depois ele tiraria esse filho da promessa. Se você pensar: mas aí é só Deus fazer a velhinha engravidar de novo. Irmão, presta atenção. Ei, Deus afirmou que Isaque era o filho da promessa. Então não tem como substituir Isaque por nenhuma outra pessoa. Por isso Abraão concluiu que ele só poderia ressuscitar. E ele creu nisso. Tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Presta atenção. Depois de 3 dias, a Bíblia diz que ele avistou o lugar de longe. E esse lugar é um monte. E eu já te disse que monte é o Monte Moriá, é o Monte Sião. E ele pega lenha e coloca para o filho carregar. Você está achando que esse menino tem 2 anos de idade? Você está achando que Isaque tem 7 anos? Você está achando que Isaque é um adolescente? Não. Segundo historiadores, segundo exegetas, estudiosos profundos das Sagradas Escrituras, e inclusive rabinos daquela época, escreveram dizendo que provavelmente Isaque tinha 37 anos de idade. Eu já ouvi estudos dizerem que ele tinha 25 anos de idade, alguns 33 por causa da idade de Cristo, e tem que ser por volta dessa idade mesmo, porque nós não temos a cronologia exata desse dia, dessa data, porém temos do casamento dele com Rebeca, e aí nós podemos fazer alguns cálculos, né, para trás. E uma criança nova não teria força física para carregar e subir um monte com lenha nas costas. Versículo 6: tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai: meu pai, respondeu Abraão: eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Ai, Jesus, quem que nós vamos sacrificar, meu pai? Que eu não estou entendendo, está faltando aqui, né? Eu achei que você fosse trazer o cordeiro
Eu achei que você trouxe os 2 servos para a gente matar um cordeiro aqui, né? Caçar. Mas eu estou vendo aqui que só tem nós 2, a lenha, o fogo e o cutelo. Versículo 8, respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Jeová Jirê, no original aqui, ó, no hebraico. Deus vai trazer a provisão. Ele vai providenciar, Isaac, o cordeiro para o sacrifício. Chora bala solta lá marcha. Ai Deus, que é isso? Imagina você sendo pai falar isso para o filho. É muita fé. É muita fé. Aqui você tem que entrar em choque. Obviamente Abraão não está esperando que Deus providencie uma outra saída, né? Um cordeiro para o holocausto. Não. Ele simplesmente está dizendo para o filho: filho, Deus vai providenciar. Fique em paz. Eu não sei o que Deus vai fazer, mas Ele vai fazer. Ele vai fazer. Ele cria. Ele cria. Meu Deus. Versículo 9. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar. Sobre ele dispôs a lenha. E amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha. Não, para tudo. Isaque não era uma criança. Mesmo se fosse, ia ter problema para amarrar o cara. Eu vou levar o Davi, que vai fazer 11 anos agora no dia 7. Eu vou levar o Davi para tomar injeção, meu irmão tem que segurar um homem. Agora te imagina se eu fosse levar ele para ele ser imolado, para eu lançar o cutelo no pescoço do bichinho, amarrar ele. Para que isso, meu pai? Para que? Não, filhão, papai vai te fazer carinho. Então, ele não ia aceitar ser amarrado de jeito nenhum. Pois é. Eu quero te dizer o seguinte: para Abraão ter amarrado um homem de 25 anos de idade, e forte, porque carregou a lenha nas costas, é porque Isaque está demonstrando aqui a obediência dele a seu pai, a submissão dele à autoridade espiritual da vida dele. Abraão era o pastor de Isaque, Abraão era o pai, era o patriarca, e ele falou: filho, Deus me requisitou, Deus disse que é para te imolar, filhão, Deus disse que você é o sacrifício, então, aguenta a mão aí, porque Deus me deu, você, Deus pode tirar. Não era nem para você ter nascido, sua mãe é estéril, mas Deus fez um milagre, fez você nascer. Você veio do Senhor você pertence. Então, filhão, eu creio que Deus vai fazer um tremendo milagre, mas Ele me pediu isso. Imagina Isaque dizendo: pai, pelo amor de Deus, você tem certeza, você tem convicção que Deus falou isso para você? Da mesma maneira que Ele me falou que você ia nascer enquanto a sua mãe era estéril. O mesmo Deus, a mesma voz me revelou. Isaque se entregou. Jesus, você está preparado para esse nível de obediência em 2021? Ou você só obedece aquilo que te convém? Ou você só faz aquilo que te agrada? Aquilo que te tira do conforto, aquilo que de alguma maneira ofende a sua lógica, o seu entendimento, você questiona, você refuta, você resiste. Deixa eu te dizer uma coisa: você não está servindo para receber a providência de Deus, porque Deus vai derramar a providência dele em 2021, não é para qualquer pessoa. Esse versículo está intimamente ligado ao contexto da vida de Abraão e de Isaque. É para esse tipo de pessoa a qual essa palavra em 2021 vai se cumprir. E olha só o que aconteceu.
Sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar, em cima da lenha. E estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão. Ele respondeu: eis-me aqui. Então lhe disse: não estendas a mão sobre o rapaz, e nada lhe faças, pois agora sei, fala comigo em casa aí, agora eu sei, que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Agora eu sei, agora eu vi, tu foste provado e aprovado. Tu foste provado e tu foste fiel nessa prova. Não foi a primeira e não vai ser a última prova na vida de Abraão. Mas para cada prova de Deus na nossa vida, existe uma recompensa. Por isso essa mensagem é: o preço vem antes da recompensa. Hoje a nossa geração está tão mal acostumada, que ela quer a recompensa, não é nem antes de pagar o preço, ela quer a recompensa sem pagar preço nenhum. Sem pagar preço nenhum. Essa geração que necessita de ajuda, essa geração que quer que o Estado a proteja, essa geração que luta para que tudo, seja entregue de bandeja para elas, sem trabalho, sem esforço, sem correr risco, sem ir para a labuta. Não. Essa sociedade que está gerando esse monte de filhos que estão querendo destruir o desenho da civilização. O preço vem antes da recompensa. Agora eu sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro, preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e o ofereceu em holocausto, em lugar do seu filho. Dá uma salva de palmas ao Senhor. Essa foi a providência de Deus. A providência de Deus nem sempre é da maneira que você tem expectativa. Abraão esperava que o filho fosse ressuscitado. Deixa eu ler logo esse texto, antes que você entre em crise aí, fala: mas, ô bispo, isso aí é interpretação sua, não, está lá em Hebreus 11, vamos lá. Eu nem marquei aqui, nem deixei separado, mas vamos lá, Hebreus 11, olha só, o versículo 17, pela fé Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque, estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas, a quem se tinha dito: em Isaque será chamada a tua descendência. Por isso eu disse para você que não podia haver substituto, outro filho, porque considerou, olha o versículo 19, Hebreus 11, 19, porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também figuradamente o recobrou. Está vendo aí? Por isso que eu te afirmei lá atrás, que Abraão disse que voltaria para os seus 2 servos, porque ele cria que Deus iria ressuscitar o seu filho. Então Abraão em momento nenhum pensou que Deus iria substituir Isaque por um carneiro. Por isso eu te afirmo, a providência que você está esperando de Deus pode vir de maneira diferente, e pode vir de maneira muito melhor. Muito melhor. Imagina você ter que passar pelo sacrifício do filho. Deus poupou Abraão disso. E aí, depois que Deus disse, depois que Deus disse: agora sei, agora eu vi, agora você foi aprovado, agora você pagou o preço. Então, ele ergueu os olhos, viu atrás de si um carneiro preso, a providência, o holocausto. Não adianta você abrir os olhos, não adianta você olhar para o céu
erguer os olhos, olhar para o céu, esperar algo do céu, como nós cantamos aqui hoje. Como é que é o refrão? O céu desceu, o céu desceu. Eu falei, profetizei, teve um momento profético aqui. Eles nunca sabem o que eu vou pregar, mas você vê que as músicas, as canções vêm, sim, como um encaixe, como uma luva, porque é o Espírito Santo falando comigo, falando com os levitas. É o Espírito Santo, é a mesma unção. E quando eles falam o céu descer, erguer os olhos para o céu descer. Não adianta você ter expectativa do céu descer, profetizar que o céu vai descer, mas você não pagou o preço, você não foi aprovado na prova de Deus da sua vida. Quero ouvir um amém. Pois é, pode parecer dura essa palavra, mas meu irmão, minha irmã, eu estou querendo garantir a sua bênção. Eu quero garantir que Deus vai realmente providenciar para você tudo aquilo que você precisa em 2021. Mas para isso você tem que pagar o preço. Pagar o preço. Pagar o preço não é comprar o milagre. Tem gente que acha que dízimo é compra de milagre, por causa que é dinheiro. Não, isso não existe. Quando fala de pagar preço, é obedecer. É obedecer. A fé é obediência. Abraão teve fé justamente porque ele obedeceu. A fé sem obras é vã. Qual foi a obra de Abraão que demonstra que ele creu? A obediência, ele sacrificou. E aí quando ele viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos, tomou Abraão o carneiro e ofereceu um holocausto. Que momento feliz, que momento sobrenatural daquela família. Imagina a aliança de Abraão com Isaac. Isaac vendo a glória de Deus na vida do pai. Pai, como você é homem de Deus, como você ouve a voz do Espírito. Jamais teria coragem de fazer um negócio desse. Filho, você também, por ter obedecido o seu pai, ter confiado nessa aliança, ter se entregue aí nessa lenha. Eu, um velho, de 137 anos, você de 37, 100 anos de diferença. Isaac nasceu, ele tinha 100 anos. Como é que eu ia conseguir amarrar você à força? Se você não tivesse cedido, eu não conseguiria oferecer você de holocausto. Mas você se submeteu, meu filho, e por isso a bênção é nossa. E pôs Abraão por nome aquele lugar, o Senhor proverá. Daí dizer até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. 2021 é o ano do monte em que o Senhor proverá. Deus falou isso com o nosso profeta, com o bispo Rodovalho. 2021, da mesma maneira que 2020 foi o ano de romper limites. E você tem alguma dúvida disso? Você tem alguma dúvida que Deus falou com o bispo Rodovalho em 2019 sobre o tema de 2020? Ele jamais imaginou que teria uma pandemia. Ninguém no planeta imaginava, né? Só a China, que já tinha preparado 6 meses antes, né? Mas o resto do planeta não. Imagina. E ele vai e fala romper limite. Nós precisamos romper limite em 2020. 2020 exigiu que nós rompêssemos limites, quebrássemos paradigmas, nos esticássemos de todos os lados, inovássemos, usássemos a criatividade, tivéssemos coragem e fé. Você vivenciou isso. E você acha que ele errou agora com 2021? Não, 2020 até que ele acertou, mas 2021, será que Deus vai trazer providência mesmo? Não tem será. Ele trará. A dúvida não está da parte de Deus cumprir a promessa, a dúvida está na nossa parte, se nós vamos obedecer a palavra. Para Jeová Jirê, para Deus prover, você precisa obedecer, você precisa ter fé, você precisa se entregar, e é exatamente o propósito dessa mensagem. Versículo 15: então do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão e disse: jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso e não me negaste o teu único filho, que deveras te abençoarei, aleluia, e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e como a areia da praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos teus inimigos, nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedecestes a minha voz.
Então voltou Abraão aos seus servos e juntos foram para Berseba, onde fixou residência. Dá uma salva de palmas bem tremenda essa palavra glória. Oh Jesus amado, que tremendo, oh glórias, que sobrenatural, que sobrenatural. Olha aí, cumpriu a promessa. Ele não falou para os servos que ele ia voltar e nós voltaremos. Ele está voltando, foi provado, aprovado e está voltando com o filho vivo, tendo feito o sacrifício que Deus proveu e agora recebendo um despojo, recebendo uma herança inimaginável. Primeiro, te abençoarei, deveras te abençoarei. O que é abençoar? É autorização para prosperar. Bênção é o bem agindo na sua vida. Deus liberou ordem agora para que na vida de Abraão as coisas tenham sucesso, êxito, e assim também será na tua vida em 2021, em nome de Jesus. Recebe essa palavra agora. E certamente multiplicarei a sua descendência como as estrelas dos céus e a areia do mar. Deus já tinha dado essa promessa para Abraão, ele está só refazendo, renovando, enfatizando. Isso se cumpriu, multiplicou mesmo, porque se tornou em Abraão é o pai dos hebreus vieram os israelitas, dos israelitas os judeus, ou seja, populou o mundo inteiro pelas gerações. Mais uma profecia que se cumpre: a tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos, ou seja, vai dar uma unção para os filhos de Abraão de vitória nas batalhas, nas guerras. Gente, vê Israel, veja as guerras, veja o que aconteceu na história de Israel, como esse povo é um povo vitorioso, como que eles conquistaram o estado de Israel hoje, geograficamente falando. Meu Deus amado. E olha só, essa é a mais importante: e nela serão benditas todas as nações da terra. Nela quem? Em Abraão, na sua posteridade, serão benditas todas as nações da terra. Por quê? Porque posteridade de Abraão foi Jesus. Jesus nasceu de Abraão, Jesus é descendente de Davi, tribo de Judá. Israel, meu filho, se liga, hebreu, Abraão. Jeová, pai de Jesus, é Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Por isso, em Jesus, todas as nações, todas as famílias da terra são abençoadas. O Filho de Deus veio através de Abraão. É muito forte isso. O filho que Abraão não precisou sacrificar, Deus precisou, porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Por isso Deus não pode dizer para Jesus: Jesus, eu não posso te poupar, filho. Por isso que Deus não pôde dizer isso para ele: eu vou te poupar, como eu fiz com Abraão. Eu tenho certeza, isso é uma revelação pessoal minha, que Jesus pensava naquele momento como homem: Deus, faça comigo como tu fizeste com Abraão. Eu já provei até aqui que eu faço tudo pelo Senhor, me poupe. E Deus disse: não posso te poupar, você tem que ir para o sacrifício, você tem que morrer, tem que ser você, não pode ser ninguém, tem que ser você. Porquanto obedeceste a minha voz. Eu quero encerrar essa mensagem trazendo ao teu coração um temor, porque Deus diz para Abraão: agora sei que temeste o meu nome, a minha palavra, porque me temeste. Ou seja, não é ter medo de Deus, porque me respeitaste, porque me valorizaste, porque creste em mim. Como consequência, me obedeceu, não negando o próprio filho. Que 2021 seja o ano que você vai obedecer a Deus mais do que em todos os anos da sua vida, para que cada milagre que você tem esperado possa vir, e vir no tempo certo de Deus para você. Deus vai te livrar, Deus vai te abençoar,
e o nosso papel é só obedecer. Obedecer e crer, porque certamente o milagre virá. Certamente Jeová Jireh. Amém, igreja. Glória a Deus. Aleluia. Eu quero que você fique em pé agora aí na sua casa, no seu escritório, onde você estiver me assistindo agora, porque nós vamos fazer uma oração agora especial. Eu quero que a presença do Espírito, que já está entronizada aqui nesse lugar, você possa fazer a tua aliança com Ele agora. Você entendeu a mensagem? Você entendeu o recado do céu para você? Deus não tem problema com o poder, com limitação do que Ele pode vir a fazer. Ele podia ter ressuscitado Isaac. Você viu lá em Ezequiel que Ele trouxe vida a um monte de osso seco, esqueleto. Então tu imagina num homem completo que tinha acabado de morrer. Você viu que Ele ressuscitou Lázaro, quarto dia? Você viu os profetas do Velho Testamento ressuscitando crianças? Enfim, não existe limite para o poder de Deus, mas existe limite para eu e você acessarmos esse poder. E o limite de acesso a este poder está exatamente aí nesse princípio, a obediência. Se Abraão resistisse a Deus, falasse: não vou sacrificar não, o que é isso, coisa de louco, você me dá um milagre, depois você tira, não vou fazer isso não. Bom, ele ia ficar com Isaac, vivo, mas Isaac não seria tudo aquilo que Deus havia prometido, porque faltou a parte que lhe cabia da aliança com Abraão, que era a parte da obediência. Então, meu irmão, minha irmã, agora é tempo de você orar e dizer para Deus: Senhor, eu vou te obedecer, eu vou fazer a tua vontade. Esse é um ano diferente. Eu quero começar esse primeiro culto do ano me consagrando. Eu quero fazer uma aliança de obedecer a tua palavra, de fazer aquilo que eu não fiz o ano passado, obedecer em tudo, em todas as áreas. Eu vou ter coragem como Abraão teve, eu vou ser resiliente como ele foi. Ele andou 3 dias, eu vou andar 3, vou andar 30, vou andar quanto tempo for, vou esperar, porque eu tenho certeza que assim como o Senhor abriu os olhos dele, e ele enxergou o carneiro para o sacrifício, o Senhor vai abrir os meus olhos, e vai fazer eu enxergar o meu milagre, a minha bênção nesse ano, em nome de Jesus. Eu não vou desistir, eu não vou desanimar, eu creio, eu quero entrar renovado esse ano, eu quero entrar com toda a fé, que eu me espelhe agora no exemplo do pai da fé, no exemplo de Abraão, e possa te entregar, Senhor, a minha obediência como sacrifício, que eu possa entregar tudo que eu tenho, tudo que eu sou a Ti, como sacrifício, como holocausto, Pai, porque eu creio que o Senhor vai também me abençoar, me multiplicar, me fortalecer, em nome do Senhor Jesus, a mim e toda a minha família, toda a minha descendência. Aleluia. Comece a orar, comece a declarar isso, enquanto os levitas ministram, enquanto nós cantamos ao Senhor. Eu quero que você aí em casa comece a declarar essa palavra, a profetizar, em nome de Jesus. Vai liberando a sua fé. Ora balassota la maiore berecheia, choca la maiore berechere halabarachaya. Me entregar totalmente, o teu toque abriu os olhos do meu coração. Eu posso enxergar, entender. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custa, tu inclinarás os teus ouvidos
coração, se eu me humilhar, coloca a letra lá, se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar. Isaac custou tudo para Abraão, era o grande sonho de Abraão, de Sara, ele sacrificou. Quem é teu Isaac? O que você tem que colocar no altar e dedicar ao Senhor? O que você precisa se livrar? O que você tem que obedecer, meu irmão, minha irmã? 2021 tem tanta coisa maravilhosa para você. Então, te limpas, desobstrui tudo que está impedindo você de acessar todas essas promessas. Confia no Senhor, confia em Deus, Ele vai prover. Aleluia. E para encerrarmos agora, Deus, tem muita unção aqui. Essa palavra é muito forte, uma palavra boa para a gente iniciar o ano. Eu quero falar com você agora que está pela primeira vez assistindo as nossas pregações, foi convidado por alguém, ou zapeando aí no YouTube, no Facebook ou no Insta, de repente se conectou com essa mensagem. É com você que eu vou falar agora. Jesus disse em Apocalipse capítulo 3 verso 20: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ela comigo. Pois é, Jesus está batendo a porta do teu coração agora, dizendo: filho meu, filha minha, eu quero entrar. Eu quero revolucionar tua vida, restaurar por inteiro, trazer toda a providência que você necessita. Mas antes, você precisa fazer uma escolha de aceitá-lo como Senhor da sua vida, Salvador da sua alma. Você tem que dar espaço para Ele reinar dentro de você, porque Ele quer estabelecer o trono do reino dEle no seu coração. É assim, somente assim, que tudo isso que foi ministrado essa noite vai se tornar realidade para você. Então, meu irmão, minha irmã, se é da tua decisão escolhê-lo como Ele te escolheu há 2000 anos atrás, morrendo naquela cruz por você, então repita essa oração comigo agora em voz alta. Não tenha vergonha de ninguém que está aí do seu lado. Não se envergonhe de Deus, porque Ele não se envergonha de você ao enfrentar aquela cruz. Repita comigo: Senhor meu Deus, nessa noite eu te peço perdão por cada um dos pecados que eu pratiquei em toda a minha vida. Eu me arrependo, Senhor, por cada um deles, e eu abro a porta do meu coração para te receber como meu Senhor e como meu Salvador. Escreve o meu nome no livro da vida e sela-me com o teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia, glória a Deus. Quem está do lado dessa pessoa, dá uma salva de palmas aí, dá um abraço dele por mim, um abraço dela por mim. Oh glória, oh Jesus, amor. Amor,
anjos de Deus estão fazendo uma festa diante do trono, porque um pecador se arrependeu. Eu imagino dezenas ou centenas, ou talvez milhares numa altura dessa. Não sei quanto tempo a minha palavra já está no ar, mas graças a Deus pela tua vida. Se você estivesse aqui agora, neste culto, tivéssemos com a igreja como é o normal, teríamos umas faixas aqui, demonstrando o nosso amor e carinho pela sua vida. Você iria agora para uma varanda, onde a nossa equipe de consolidação te daria um livro de presente, oraria por você, faria um cadastro, registrando os seus dados, para a gente manter contato sempre, enfim. Mas não é possível. Mas se você é de Ribeirão Preto, então eu quero que você venha aqui na nossa igreja. Até o dia 31 de janeiro, estamos, aliás, até o dia 31 não, antes do dia 31, estamos aqui ainda na Avenida Independência, número 5000. Se você estiver assistindo essa palavra em fevereiro, então, e eu não posso dizer agora onde é, porque tem muita gente que vai saber antes do tempo, não pode, porque hoje é dia 3 ainda. Então você já sabe entrando no site da Sara Nossa Terra, ou googando aí Sara Nossa Terra Ribeirão, que já está no novo endereço nosso, para você poder participar dos nossos cultos, se apresentar para mim. Eu quero te conhecer, te dar um abraço, te dar o meu seja bem-vindo. Mas se você não é de Ribeirão, então procure a igreja Sara Nossa Terra mais próxima da sua casa. Entra no site da Sara. Bispo, onde eu moro não tem igreja Sara Nossa Terra, eu já vi. Beleza, tem problema. Então, participe de uma igreja evangélica de boa reputação, perto aí da tua casa, e está valendo. O importante é você estar conectado na videira, porque os ramos que somos nós, se estivermos desconectados da videira, que é Jesus, que é a igreja, a gente não dá fruto. Então vai dar fruto para Deus, e vai viver o melhor ano da tua vida, 2021, em nome de Jesus. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus Pai, que a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja hoje e sempre sobre a igreja viva do Senhor Jesus na terra. Aleluia, glória a Deus, te amo, boa noite, maravilhosa semana. Amanhã, oração às 6 horas, terça-feira, culto com o Bispo Rodovalho, transmitido de Brasília, em nome de Jesus. E sexta e sábado, 8 e 9, celebrações. Glória a Deus, boa noite, te amo. Se me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custa, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mais vale um dia no centro do teu querer que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança.